Oi, amores, tudo bom? Como foi o final de semana? Não sei. Espero que tenha sido bom. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante até, porque já dando um spoiler, a cada 10 pessoas, não deem bola porque tem obra aqui. A cada 10 pessoas na nossa volta, 3 delas possuem esse transtorno de personalidade. Como eu falei no último vídeo sobre borderline, que o transtorno de personalidade ele é diferente do transtorno mental. Eu vou falar sobre a psicopatia, tá? Não quero que vocês imaginem assassinos em série, serial killers, porque nem todo serial killer é psicopata e nem todo psicopata é serial killer, tá? Mas são pessoas bem assim incomuns nessa nossa sociedade, mas ao mesmo tempo bem comuns de se encontrar. Só que a gente, como nós vivemos num mundo em que a gente acaba se envolvendo com as pessoas, a gente procura não perceber esse tipo de transtorno, porque exatamente por a gente se envolver com as pessoas, né? São pessoas que não desenvolvem empatia, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas sabem disso. Inclusive, talvez vocês que assistam o vídeo saibam disso. É uma pessoa que manipula um terceiro para se beneficiar, né? Um estelionatário, por exemplo. Nem todo estelionatário é um psicopata e nem todo psicopata é estelionatário. Não confundam, mas eu estou dando um exemplo. Vamos supor que um psicopata seja estelionatário, manipula para se beneficiar de alguma forma, né? Gosta de ver o sofrimento dos outros, ele sente prazer em ver o sofrimento dos outros. Ele é uma pessoa, ou ela, né? Eu falo ele por ser o psicopata ou a psicopata, enfim. É uma pessoa que é muito fria, muito fria. Ela é uma pessoa que ela consegue envolver uma outra pessoa de uma forma tão... sabe? Vamos supor que é um relacionamento, nossa, o amor da minha vida. Mas na verdade ele tá querendo tirar algum proveito. Geralmente financeiro ou material. Então, esse transtorno, ele é muito difícil de ser diagnosticado, porque se não há um crime nisso, né, envolvendo um crime, ele passa despercebido, ele passa como uma pessoa que se afasta, consegue o que quer, manipula da forma que quer e se afasta, né? Geralmente são pessoas narcisistas que se acham melhores em tudo e dentro da sua profissão, dentro de um relacionamento, dentro da própria família, não conseguem ter sentimentos como no sentido de sentimentos normais, como amor, compaixão, enfim, né? Então, a psicopatia, ela gera essa dificuldade
de diagnóstico, né? Ela é uma doença genética, mas não necessariamente de uma geração próxima, anterior. Ela pode vir de algumas gerações anteriores, assim, né? Isso foi uma coisa que eu questionei pro tio Marcos, porque veio à tona numa conversa com alguns amigos, e eu gosto muito da doutora Ana Beatriz. Tem um livro dela sobre psicopatas, e eu, em algum momento do livro, eu li que não era genético, eu entendi que não era genético, poderia vir da da sociabilidade, enfim, da vida, né? E essa pessoa que eu tava conversando disse, não, é genética, é genética. Questionei o Marcos, e o tio Marcos disse, não deixa de ser genético, mas pode não ser diretamente genético da primeira geração, por exemplo, de pai para filho. Pode ser de um avô para neto, de um bisavô para bisneto, né? Mas tem um fundo genético, sim, né? É uma doença que ela não tem cura. Se o psicopata for diagnosticado e houver um tratamento, porque como ele é uma pessoa muito, vamos falar uma palavra bem chula, assim, é uma pessoa muito arrogante, empáfia, não existe existe um tratamento psicológico, psiquiátrico, mas não existe cura, tá? Mas é muito difícil, é um caso bem complicado de lidar, porque jamais um psicopata vai admitir que tem um problema e que esse problema vem dele, né? Ele causa problemas para as pessoas. Quantas vezes a gente não ouve, assim, reportagens e matérias de mulheres sendo enganadas, né? Homens que se aproximam para retirar dinheiro, ou até mesmo mulheres que se aproximam de homens para se aproveitar da materialidade, né? É muito comum isso. E pode-se dizer que são pessoas psicopatas, né? Sinceramente, a minha opinião é a seguinte: como a cada 10 pessoas, 3 são, porque 3% da população pode-se dizer que é psicopata, é difícil tu ir numa festa, né? Inclusive, fui num casamento uma vez e estávamos conversando, eu, um médico, cardiologista do meu pai, e a minha ex-cunhada, e estávamos falando sobre isso, assim. Primeiro, o papo era sobre psicologia e surgiu o assunto da psicopatia. E ele foi bem enfático, assim. Tu vê, nessa festa tem 100 pessoas, 100 convidados. E realmente existiam 100 convidados. 30 eram psicopatas. Então, quer dizer, a gente associa a psicopatia ao assassinato, à morte, a dores, a sofrimento, né? Pode-se dizer que existe isso, sim. Pode-se não. Existe isso. Mas é uma parcela pequena, segundo a doutora Ana Beatriz. É uma parcela bem pequena, assim. A parcela maior que existe são os manipuladores, são pessoas que passam em cima de qualquer pessoa, seja quem for, para conseguir o que quer. Um cargo, uma viagem, dinheiro,
mas não necessariamente machucando fisicamente ou, enfim, matando, né? Por isso que é tão difícil se relacionar e criar confiança, né? De agora em diante eu vou dar uma olhadinha, assim, né? Vou começar a ter uma análise maior das pessoas. Se é que eu que não sou. Nunca manipulei ninguém, né? Mas posso aprender, né? Vamos ver. Vamos ver. De tanto que eu leio, já tô desenvolvendo. Já desenvolvi depressão, ansiedade. Segundo o tio Marcos, posso estar desenvolvendo uma bipolaridade também. É um assunto que eu vou tratar também com vocês. É muito difícil de tratar. É um assunto bem complexo, assim. Tem que conversar bastante com o tio Zenir e o tio Marcos sobre isso. Também não tem cura. E já vou desenvolver um borderline também. Vou desenvolver uma psicopatia. Que daí o assunto fica melhor aqui, né? Porque daí eu já passo as minhas experiências, assim, é mais bacana. Acho que vai ser bem mais legal do que eu falar sobre teorias, assim, sem ter a prática, né? O legal é ter a prática. Ou pelo menos dizer, conheço fulano que é assim, hein? Não conheço. Acho que não conheço, né? Aliás, tu começas a ler o livro da doutora Ana Beatriz e tu começa a pensar nas pessoas que estão na família, amigos, marido, família do marido. Tu começa a pensar quem pode ser. Mas já me prolonguei demais aqui e vamos ver se tem vídeo essa semana de novo. Acho que tem sim. Essa semana tá boa de vídeo. Tá, meus amores? Uma boa semana. Aqui, pelo menos em Porto Alegre, chove a semana toda. E vamos lá. Seguindo adiante. Um beijo em todos. Fiquem bem. E cuidem-se, hein? Aliás, se cuidem. Podem encontrar um psicopata aí na frente. Pode ser teu vizinho. Vizinho, geralmente, por natureza, é psicopata. Eu não consigo me dar com nenhum. Pode ser Nárnia. Não, vizinho não é comigo. Vizinho assim, vizinho de porta, vizinho de cima, de baixo, vizinho do lado do andar de baixo, não. Não rola. Mas eu não sou psicopata, não. Até tenho empatia, eu tenho pena, né? Que perdem de ter um relacionamento bacana comigo, mas estão sempre reclamando. Eu não sei por que reclamam, eu não faço nada demais, nem barulhinho. Barulho quem faz é a minha cadela idosa ali, a Lulu. Não sei qual é o problema. Sempre tive problema com o vizinho, cara. Sempre. Desde que eu fui morar sozinha. Ou fui casar, enfim. Casei e fui morar. Que coisa, né? Será que eu sou psicopata? Não, acho que não. Tio Marcos já tinha dito. Tio Zenir também já teria dito isso. Aliás, o tio Zenir seria o primeiro a ter dito. Bom, enfim. Até a próxima.